Na América Latina, existe uma família com 3 pais: Fidel, Chávez e Lula. Em todos esses anos, eles nunca fizeram questão de esconder a fidelidade e o pacto com ditadores de todo mundo. Só que depois que você entende o que estava por trás de cada um desses encontros, você vai precisar de muito estômago para rever cada uma dessas fotos. Eles desfrutam o luxo enquanto o povo está na miséria. Desarmam a população enquanto andam com seguranças armados até os dentes. Não existe Cuba de Fidel, Venezuela de Chávez, Nicarágua de Ortega ou qualquer outra ditadura que tenha se instalado na América Latina. O que existe é um plano para se perpetuar no poder. E a cor desse plano é vermelha. Dilma Rousseff está em Cuba e hoje participou da inauguração de um porto financiado pelo Brasil. Dilma Rousseff inaugurou a primeira etapa do porto de Mariel ao lado do líder cubano Raul Castro. Outros chefes de Estado, como Evo Morales, da Bolívia, e Nicolás Maduro, da Venezuela, estiveram presentes à inauguração. O porto de Mariel fica a 45 quilômetros de Havana, capital de Cuba, e será o maior do Caribe, com mais de 465 quilômetros quadrados. É a grande aposta do país de regime comunista para mudar a economia. A modernização custou 957 milhões de dólares. Deste total, 682 milhões foram financiados pelo Banco Brasileiro BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Dilma ainda anunciou que o BNDES vai financiar a segunda etapa de construção do porto, com 290 milhões de dólares. Antes de desembarcar em Cuba, Dilma participou do Fórum Econômico Mundial na Suíça e fez uma parada em Lisboa, que não estava prevista na agenda. Durante a estadia na capital portuguesa, a presidente e sua comitiva teriam ocupado 30 quartos de 2 hotéis 5 estrelas, e Dilma teria ficado em uma suíte com diária de 8 mil euros. Não foi informado quantas pessoas acompanharam a presidente e o valor gasto durante a estadia. Dilma segue em Cuba e amanhã participa da abertura da segunda CELAC, cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. E as... Pobre é imbecil, é ignorante. Esse negócio do Rio de Janeiro elegeu um governador que vai gastar dinheiro do imposto com o pobre. Não dá certo. Você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação. Seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar! TSE diz que é crime Bolsonaro tentar reduzir preço dos combustíveis para o consumidor. Carmen Lúcia proibiu propaganda de Bolsonaro que associa Lula ao aborto. TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagem de visita a Londres. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagem do discurso na ONU em campanha eleitoral. TSE multa Bolsonaro em 20 mil por reunião com embaixadores. Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoors de apoio a Bolsonaro no Distrito Federal. TSE determina a remoção de publicações com áudio de Lula sobre Palocci. Urgente, TSE proíbe Bolsonaro de fazer live do Palácio da Alvorada. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Moraes determina quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro. TSE determina a remoção de publicações que associam a Lula à perseguição de cristãos. Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões de Lula por processos da Lava Jato. TSE determina a remoção de vídeo que associa Lula ao satanismo.
Moraes determina a derrubada de sites de juíza que criticou o STF. TSE determina a retirada de vídeo com entrevista de Mara Gabrilli à Jovem Pan. TSE atende campanha de Lula e abre investigações contra a Jovem Pan. Após determinação do TSE, vídeos de Nicolas Ferreira contra Lula é derrubada das redes sociais. TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro, em que Zema critica Lula e PT. Moraes bloqueia perfil de juíza e do jornalista Alan dos Santos na plataforma Getter. TSE determina que Canal Brasil Paralelo apague vídeos que associam Lula a esquemas de corrupção. TSE veta campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra poliomielite. Campanha de Lula paga anúncio do Google, afirmando que ele foi absorvido pelo STF. Next October, remember, about 30 days before this monumental midterm election, he's going to face, his father, Jair Bolsonaro, is going to face the most dangerous leftist in the world, Lula. A criminal, a communist, and supported by all the media here in the United States, all the left-wing media. This election is the second most important election in the world, right? In the most important elections ever in South America. Bolsonaro will win unless it's stolen by, guess what? The machines. The machines. Well, they're trying to, right? This is a global, look, this is about the globalists. This is about a populist nationalist movement that's international in scale against these globalists. And they're going to try to steal every possible election because they don't have the support of the people. They can't win free and fair elections. They can't win elections if you go to paper ballots. If you go to paper ballots, we will win. Era assim que o governo do PT cuidava das obras no Nordeste. São creches e escolas, hospitais e unidades de saúde, obras de saneamento, aeroportos, rodovias, milhares de estruturas que poderiam estar beneficiando a população e estão assim. Canais de concreto estourados e valas a céu aberto são os cenários do sertão às margens da transposição do Rio São Francisco, principal obra do Programa de Aceleração do Crescimento no Nordeste. A história é conhecida. Uma obra começa em ritmo acelerado. A população acredita que logo vai poder usar o hospital novo, o sistema de irrigação, a rodoviária, mas em pouco tempo o ritmo diminui, os trabalhos atrasam e param. A construção de uma outra ponte causa polêmica. A obra estava paralisada há 7 anos. Enquanto isso, o PT foi bastante generoso com os amigos do Foro de São Paulo. Os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram bastante generosos com os amigos estrangeiros. As obras criaram empregos lá fora, ajudaram governos a se promover e ainda financiaram campanhas de vários políticos. É isso que você quer de volta? Fora Lula. PT nunca mais. Roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente. O Lula estava roubando para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que congregava 200 e tantos partidos de esquerda. Partidos genocidas, meu Deus do céu. Que se aliavam, inclusive, com as Farc. O Lula chegou a presidir assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. E o Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Os grandes crimes foram deixados de lado em favor do quê? Do roubo. Quer dizer, um cara que é um assassino em massa você acusa de ladrão. E daí fica preso a isso de tal modo que mais tarde qualquer um pode ser acusado de ladrão com igual credibilidade, porque todo mundo já acostumou que a corrupção é onipresente. Vamos tornar a guerra ideológica, não, vamos falar de algo que está acima do conflito ideológico. Nós falamos de honestidade, da lei, da ordem, etc. Pronto, eles caíram nisso. O ex-presidente Lula foi incluído numa lista de pessoas que promovem o que o governo da Ucrânia chamou de propaganda russa. Lula é o único brasileiro na lista do Centro de Combate à Desinformação, uma plataforma criada pela defesa ucraniana.
O motivo para Lula estar na lista, segundo a Ucrânia, é a declaração de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin. Ainda de acordo com o centro ucraniano, Lula teria dito que a Rússia deve liderar a nova ordem mundial. O que você vai ver agora vai mudar o seu voto de domingo. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Lula era o líder da quadrilha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. Lula era o líder da quadrilha. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento. Lula era o líder da quadrilha. Esses foram apenas alguns exemplos de quem é o Lula. E aí? Ainda vai votar no líder da quadrilha que mais roubou o Brasil? O Lula não roubou 6 trilhões de reais do Brasil para gastar nos para ir comer pato numerado no Ritz, tá certo? Para comprar joias para as amantes dele. Não. Ele roubou para salvar da destruição o movimento político mais homicida, mais monstruoso, mais inumano que a humanidade já conheceu. Meu filho, ele roubou para financiar o morticínio. Eu não estou aqui falando de corrupção. Corrupção perto disso é bosta. Agora, gente que é incapaz de conceber, tem medo de conceber o mal nas suas verdadeiras proporções, só entende males menores. O regime chinês mata 90 mil prisioneiros por ano para vender órgãos. Eles são de uma monstruosidade que o próprio Stalin e Hitler não conseguiam conceber. E é isto que está sendo restaurado com o dinheiro que o Lula roubou. No 15º aniversário do Foro de São Paulo, as Farc enviaram ao Lula uma mensagem cumprimentando, agradecendo por ter salvado da destruição o movimento comunista no continente. Então, o roubo em si tem muito menos importância do que o motivo do roubo. Não é o quanto ele roubou, é para que ele roubou. E daí veio o pessoal que não entende a diferença entre uma coisa e outra e fala, mas corrupção tem do lado de lá. E o Queiroz? A resposta é a seguinte, vai tomar no... 2006 foi o ano da corrupção. Uma vez estabelecido no poder, o PT começou a agir. Que o Brasil votou sem medo de ser feliz. Nos primeiros anos do governo Lula, os esquemas de corrupção foram colocados em prática. O escândalo dos bingos veio à tona em 2004. Em 2005, o escândalo dos Correios deu origem às investigações do Mensalão. No meio de tudo isso, ainda teve o caso conhecido como dólares na cueca. Em 2006, a máfia dos sanguessugas desviava dinheiro destinado à saúde. E durante o período eleitoral, o escândalo do dossiê que poderia colocar em risco a reeleição de Lula também estourou. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. As campanhas eleitorais foram deixadas de lado. Nada poderia vazar. A prioridade era atravessar o período eleitoral intacto e não deixar nenhuma ponta solta. Com o PT no poder, a esperança do brasileiro era de mudança. E a mudança aconteceu, mas só para os seus aliados políticos. Antes de Lula ser eleito, aconteceu a crise dos bingos. Valdomiro Diniz, na época presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, foi pego extorquindo empresários para enriquecer o PT. Um dos extorquidos, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, gravou Valdomiro pedindo propina e garantindo em troca o monopólio de loterias virtuais. A promessa não foi cumprida e Cachoeira divulgou o vídeo em 2004. A fita de vídeo a que se referia o subprocurador foi gravada por Cachoeira em 2002. A crise desestabilizou pela primeira vez o governo Lula. A confissão de Valdomiro Diniz de que, de fato, tinha pedido dinheiro a Carlos Cachoeira para campanhas eleitorais e propina para um amigo.
Quando o caso estourou, Valdomiro Diniz era assessor da Casa Civil, governada por José Dirceu, líder do PT. Diniz foi exonerado do cargo no mesmo dia. Para atenuar a crise, Lula passou uma medida provisória que proibiu o funcionamento de casas de jogos de azar. A segunda crise aconteceu em 2005. O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. A gravação mostrava Maurício Marinho, diretor dos Correios, recebendo propina de empresários em troca de favorecimento em licitações. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. Na gravação, ele explicou o esquema de corrupção e afirmou que tinha autorização do então presidente do PTB, Roberto Jefferson, para realizar a fraude. Através da assessoria, Roberto Jefferson informou que o partido repudia a acusação de que o PTB tenha esquema de arrecadação no serviço público. Quando investigado pela CPI dos Correios, Roberto Jefferson abriu a boca. Cabe agora a Roberto Jefferson esclarecer o que diz, o que sabe e o que quer. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Que a estatal desviava 3 milhões de reais por mês para o PT. O mensalão foi exposto. Jefferson afirmou que as estatais foram a fonte de dinheiro do mensalão. Licitações, cargos e indicações impulsionaram o esquema de corrupção. Quais são as joias da coroa, digamos assim, da administração federal? Petrobras, Furnas, Eletrobras, os fundos de pensão. Roberto Jefferson apareceu para depor. Chegou mostrando um hematoma no rosto, consequência de um acidente doméstico. Desconfie de quem não ouviu falar no mensalão. Ou se omite por medo de enfrentar o que eu estou enfrentando aqui, ou recebe. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. Ele fez de tudo para as investigações não chegarem ao nome de Lula. Ô Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. José Dirceu foi a testa de ferro do caso. Coloca o então ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa. Ele era a principal liderança do governo petista e aceitou ser responsabilizado por toda a articulação do esquema para salvar o presidente. O esquema envolvia também o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário do governo, Marcos Valério. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, e que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão. O encontro de José Dirceu com o presidente do DMG, acompanhado de Valério e Delúbio Soares, ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2003. Lula brincou de ator e fingiu surpresa com o caso. Estou convencido que esse negócio de mensalão mexer um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. José Dirceu saiu da Casa Civil e Lula colocou uma antiga revolucionária do Partido dos Trabalhadores no cargo, Dilma Rousseff. É um compromisso comigo mesmo, de agradecer a todos aqueles que rezaram por mim, que fizeram orações por mim. Em meio ao mensalão, Adalberto Vieira, assessor do deputado José Guimarães do PT, foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Ele tinha R$200 mil em uma maleta e mais $100 mil na cueca. Os valores não declarados seriam usados para os pagamentos do mensalão. Um dirigente do PT foi preso em São Paulo ao tentar embarcar num voo para Fortaleza com R$200 mil e $100 mil. José Adalberto disse que a quantia era dele, mas não quis dar explicações sobre a origem.
Brasília estava pegando fogo e a situação iria piorar. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Em maio de 2006, a Polícia Federal iniciou a Operação Sanguessuga. Deputados federais de vários partidos foram denunciados por ganhar dinheiro com superfaturamento de ambulâncias. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira total seria de cerca de 110 milhões de reais. Além dos deputados, o esquema de corrupção envolvia órgãos do governo federal, prefeituras e empresas privadas. A comissão investigou 87 deputados e 3 senadores e pediu o indiciamento de 72 parlamentares, mas nenhum foi cassado. A máfia dos sanguessugas teve início na gestão do ministro da Saúde da época, José Serra. Em Cuiabá, a Polícia Federal abriu inquérito sobre a origem do dinheiro encontrado com Gedimar Pereira Passos e Valdebran Padilha. Os dois devem ser transferidos de São Paulo para Cuiabá ainda esta noite. Devem depor a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Faltando um mês para o primeiro turno, outro escândalo surgiu. Os petistas Valdebran Padilha e Gedimar Pereira foram presos com R$1.700.000 no Hotel Ibis, em São Paulo. Valdebran Padilha se hospedou neste hotel na quarta-feira da semana passada. Ele revelou à Polícia Federal que naquele mesmo dia recebeu de Gedimar Passos o total de R$1 milhão. O restante do dinheiro só seria entregue depois que o dossiê chegasse a São Paulo. O pagamento estava combinado para sexta-feira até a hora do almoço e o negócio seria fechado no quarto do hotel. A dupla ia usar o dinheiro para comprar um dossiê que comprovaria o envolvimento de Serra e Alckmin com a máfia dos sanguessugas. As imagens mostram o então ministro da Saúde, José Serra, numa solenidade pública de entregas de ambulância. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, de onde veio esse dinheiro? Quem são as pessoas? Qual era o propósito? Porque isso está contra as regras da normalidade do jogo democrático. O dossiê seria entregue em São Paulo para Valdebran Padilha, filiado ao PT e arrecadador de campanha. As urnas condenarão Lula, meus amigos, por ter sido o grande responsável de uma década perdida. Registre-se os esforços do atual governo, que pouco a pouco começa a reversão da tragédia econômica a que o país foi colocado. O Brasil está diante de uma escolha histórica e o seu voto decide para onde vamos. O seu voto pode evitar o caminho do caos. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil, para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. Daqui a poucos dias o Brasil vai escolher quem vai disputar a presidência, que um voto errado pode nos trazer muitos anos de prejuízo, assim como aconteceu com Dilma. Não podemos andar para trás nem errar de novo. Se você não quer eleger o PT, não vote errado. Juntos vamos derrotar o PT. O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. O sonho dele todo santo dia é desfazer cada coisa que nós criamos. Agora mesmo, Este material é destinado aos eleitores com menos de 25 anos e os indecisos. Nós não queremos a volta desta era de tanta corrupção. Por isso reunimos 70 capas de revistas, entre muitas outras existentes, em que Lula e o PT apresentam o maior esquema de corrupção que já existiu neste país.
mentira do Bolsonaro, pela quantidade de dinheiro que ele está jogando nessa campanha. Se você juntar todos os presidentes desse país, do Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889, até a minha eleição, todos os presidentes juntos não gastaram 10% do que estão gastando nas eleições. Bilhões de reais ou de dólares, não sei, 6 bilhões. Sabe qual é o faturamento da Petrobras por ano? 500 bilhões. 500 bilhões. Então, quer dizer, em relação ao que se fatura, o que aconteceu é mínimo, então... Esperança finalmente venceu o medo. A narrativa da esperança elegeu o Nine em 2003. Isso te soa familiar? A nossa candidatura representa a esperança. Esperança é uma palavra bonita. Você promete, o povo espera e fica por isso mesmo. E eu ainda estou prometendo que o povo vai comer picanha? Tornar o povo escravo da esperança é muito fácil. Você desvia recursos, mantém o povo com fome e depois promete comida. Muita comida. Vai poder comer um belo torresmo, um belo feijão tropeiro e, por que não dizer, no final de semana, um churrasquinho pra gente poder comer. Canalha. Os bilhões desviados durante o seu mandato poderiam ter exterminado a fome no Brasil, mas ele prefere voltar e tirar sarro da cara do povo. E tomar uma porra de uma cerveja gelada. É bicho do povo em delírio, porque é isso que o povo quer. E agora você tem duas opções. Ou você repudia tudo isso e fica do lado do povo, ou você finge que não vê e fica do lado do Nine. É plenamente possível acabar com a miséria nesse país. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho.